Então vamos lá, primeira coisa. A gente pode substituir aqueles resistores ali por cargas generalizadas. Você pode botar qualquer carga ali, tá? E aí a ideia geral na topologia inversora é ter alguma coisa assim. Uma impedância, no caso aqui, duas impedâncias formando o divisor de tensão, mas a ideia agora é que não seja puramente resistivo, tá? Tem o Z2 aqui, tem o Z1 aqui. E aí, você vai aplicar a mesma coisa, lei de Kirchhoff das correntes, vai calcular essa coisa toda, só que agora no domínio S. Tá? Você lineariza esse circuito aí, no domínio de Laplace. Mesma coisa que vocês fizeram lá em circuitos 1, já no final da disciplina, tá? Em circuitos 2. E aí vocês vão... Calcula isso daí, vocês vão ver que o ganho, a tensão de saída, nesse domínio S, vai ficar, tá? Menos Z1 dividido por Z2 vezes Vin. E esse igual aqui acontece quando o A0 tende a infinito. Beleza? Mesma coisa. Tá? Só que agora, em vez de ter dois resistores, eu tenho duas impedâncias que podem ser capacitivas, pode ter uma característica resistiva, indutiva, capacitiva, pode ser alguma coisa um pouco mais sofisticada. Tá? Mas ainda lineares, tá? Ainda característica linear. Ok? Vamos lá. O primeiro circuito de interesse aqui pra gente é o integrador. O integrador ele vai acontecer quando a gente substituir aquela impedância Z1 por um capacitor. E aí o circuito fica alguma coisa assim. Minha tensão de entrada aqui. Vou chamar esse cara de R, esse aqui essa capacitância de C. E eu tenho aqui minha tensão de saída. Tudo bem, gente? Então vamos lá, repara uma coisa. Naquela ideia lá, tá? O Z1 é um capacitor. A impedância do capacitor, vocês lembram que vocês viram nos circuitos, é 1 sobre SC. Beleza? 1 sobre SC, tá? E o Z2, naquela equação lá, vai ser o valor desse resistor aí. Eu chamei só de R. Só de R, tá? E aí se eu pular o caminho lá direto lá, já usando o resultado pré-calculado, vamos chamar assim, né? A tensão de saída vai ficar menos Z1 sobre Z2, tá? E aí essa coisa fica menos 1 dividido por S, R, C, vezes V. Tudo bem? Tá tranquilo? Se eu fizer a transformada de Laplace inversa dessa coisa aí, você vai ver que é um integrador. Toda vez que aparecer 1 sobre S multiplicando, é um integrador, tá? Toda vez que aparecer 1 sobre S. E como é que fica no domínio do tempo? Se eu resolver isso aqui direto no domínio do tempo, sem passar pelo Laplace, tá? Vou fazer exatamente a mesma técnica que a gente está fazendo. Vou pegar essa corrente aqui que eu vou chamar de I1, tem que ser igual a essa corrente I2. Lei de Kirchhoff das correntes. Ok? Lei de Kirchhoff das correntes aplicada no V- ali, tá? Substituindo as equações dos dispositivos, vou ficar com, para aquele resistor ali, tá? Vin menos V menos, a tensão que aparece lá no terminal negativo, dividido por R, tem que ser igual à corrente do capacitor. A corrente do capacitor é C dV dt. Tá? Então, vamos lá, C dV de alguma coisa, dt, que coisa? Beleza? Qual coisa? E aqui muita gente se confunde. Então, por isso que eu vou fazer bem sistematicamente. Se eu escolher a corrente nesse capacitor vindo da esquerda para a direita, a tensão que aparece aí em cima dele, tá, vai ser menos a corrente entrando pelo terminal mais, a corrente saindo pelo terminal negativo, para seguir a convenção passiva de sinais que a gente está usando como padrão, ok? E aí o dV/dt se refere a essa tensão aí, ó, sobre o capacitor, beleza? Só que essa tensão V vai ser a tensão que aparece do lado de cá, que é o que eu estou chamando de V-, tá? Menos a tensão que aparece do lado de cá, do lado direito, que é o V-out, beleza? Então aqui vai aparecer V- menos
Vout. Essa é a tensão que o capacitor está vendo. Ok? Essa é a tensão que o capacitor está vendo. Tá? Essa é a tensão que o capacitor está vendo. Então toma cuidado toda vez que o capacitor não estiver com um dos terminais ligado na tensão de referência. Quando está ligado na tensão de referência, vai ser uma das tensões menos zero. Aí fica aquela própria tensão lá. Fica fácil de observar. Agora, quando o capacitor está flutuando, nenhum dos dois terminais dele está ligado na tensão de referência, tipo, faz a coisa com um pouco mais de atenção. Ok? Beleza. Ainda, eu tenho que satisfazer simultaneamente Vout igual a zero, V mais, que é zero nesse caso aqui, menos V menos. Então, eu vou ficar aqui com menos V menos. Então, tem que satisfazer essas duas equações aí, tá? Vou isolar o V menos nessa equação em azul aqui, e aí vou ficar com menos Vout sobre a zero. Cuidado com aquela história de, então ganho infinito, vai dar zero aí esse V menos. Vai com parcimônia, tá? E aí vou juntar tudo, substituir na equação vermelha aí, e aí vou ficar com Vin sobre R mais Vout sobre R1 vezes A0 menos C dividido por A0 vezes, derivada da soma é a soma das derivadas, vezes a derivada do Vout delta T, substitui o V menos, que já estava lá na equação, C delta Vout delta T. Ok? Aqui, eu acho que vale a pena fazer a aproximação do ganho infinito. E aí a gente vai perceber que, tá? Esse termo aqui vai para zero, esse termo aqui vai para zero. O termo que está multiplicando a derivada. Ok? O termo que está multiplicando a derivada. Tá? E aí a gente fica com, no final das contas, Vin vai ser igual a menos RC. Já passei o R que está do lado esquerdo. Esse R aqui, para o outro lado da equação, multiplicando. Vai aparecer multiplicando esse C. Derivada do delta Vout delta T. Ok? Mas repare que eu não quero saber quem é o Vin, eu quero saber quem é o Vout. Tá? Faz a integral dos dois lados. Faz a integral dos dois lados. E aí vai ficar com delta... vai ficar com... Faz a integral dos dois lados. A gente vai ficar com Vout. Vou escrever aqui em cima porque está ficando apertado no meu quadro. Vai ser menos 1 sobre RC. Passei essa constante para o lado de cá, dividindo. Beleza? Para isolar o Vout. Tá? Como é constante, sai da integral. Beleza? E aí vou ficar com integral de menos infinito a t de delta Vin, de Vin de t. Beleza? Aqui eu vou considerar que meu capacitor, vou fazer uma hipótese, tá? E vou considerar que meu capacitor, inicialmente, ele começa descarregado. Vou supor que o meu capacitor inicialmente começa descarregado. Então a tensão em cima dele, a tensão sobre ele é zero, inicialmente. Tá? E aí vai ficar zero mais alguma coisa, que é isso, a coisa aqui, desde um tempo t0, que é quando eu comecei a avaliar, tá? Até o tempo t, que me interessa, Vin de tal, onde tal é uma variável de integração. Repare que o fato dele calcular a integral não tem nada a ver com um ganho que ele está dando. Tá? Repare que ele multiplica aqui por uma constante. Tá? A primeira coisa que você tem que perceber é, inverte a fase, né? É menos 1 aqui. Tá? Segundo, tem um ganho, que é 1 sobre RC. Tá? Que é uma constante de tempo, né? Que tem a ver lá com o produto RC que você já estava vendo lá. Isso aqui é como se fosse um filtro, passa abaixo aqui no circuito. Beleza? Ótimo. Ainda, eu gostaria que vocês percebessem um fenômeno, tá? Que, principalmente para quem for fazer eletrônica 2, depois a gente acaba usando muito esse fenômeno. Porque em eletrônica 1 a gente não explora muito, não explora tanto, tá? Mas presta atenção. Com relação à saída do amplificador operacional, que é essa tensão que a gente está vendo aí, tá? Que é essa tensão que a gente acabou de calcular, o efeito da capacitância,
é a própria capacitância. Percebe que ali está C. É o efeito que ela gerou lá na minha saída. Eu botei o capacitor de C, capacitância C, e na equação aparece C, influenciando lá. Okay? Isso é ao lado da saída do amplificador, realimentado. Beleza? O que acontece na entrada daqui? O que eu fiz? Veio dessa equação aqui, ó, que a gente já tinha, né? O V eu já tenho lá, a entrada. O V- é o que eu quero descobrir. O V- está aqui. O que eu peguei? Eu peguei o Vout e substituí pela equação que eu já tinha lá. Tudo bem? Onde você se perdeu? Eu perdi na hora que você igualou ali o I1 igual ao I2. Aí tudo bem, isso aí faz sentido. Mas a expressão da corrente I2 fica Vout menos V. Vamos lá. Até aqui tudo bem, né? Porque olha só. Essa corrente está entrando no 9-, tem a corrente saindo, e para baixo aqui a corrente é zero. A gente está considerando impedância infinita de entrada no amplificador. Ok? Isso, vamos lá. Aí aqui o I1. O I1 é o resistor. U é igual a R. Tá? V igual a R. Do lado de cá eu tenho Vin. Do lado de cá eu tenho V-. Então ficou VI menos V- sobre R. Essa corrente aqui. E a corrente, essa corrente 2 é a corrente no capacitor. A corrente do capacitor é C/dVdt. dVdt. Ok? Vamos lá. O C é o C que está aqui. O D, alguma coisa, dt. Que coisa é essa? A tensão que está em cima do capacitor. Beleza? A diferença de potencial que tem em cima do capacitor. O que o capacitor está vendo? E o que ele está vendo é, a gente escolheu a corrente indo para a direita. Então aqui tem que ser o terminal mais, aqui o menos. Do lado de cá eu estou vendo V-, do lado de cá eu estou vendo Vout. Então a tensão que tem sobre o capacitor, que é o que interessa, é V- menos Vout. Aí eu boto isso aí dentro da derivada. Beleza? Aí o resto foi equacionamento. O resto eu juntei com a outra informação, né? Que tem que ser satisfeita também. Vout igual a zero, V+, que é zero nesse caso aqui, menos V-, isolei o V- nessa equação, substituí do lado de cá e resolvi. Fiz a aproximação do ganho infinito e aí cheguei nessa expressão. Só que, repare, eu não estou procurando uma expressão para calcular o V-in, eu estou querendo saber o Vout. Aí eu fiz a integral dos dois lados, teorema fundamental do cálculo, pega esse RC, passa para o outro lado dividindo, e aí ficou essa expressão desse jeito. Menos 1 sobre RC, integral, começando no instante T0, qualquer aí, tá? Até um instante T, que te interessa, tensão de entrada. Só que essa expressão aqui, eu estou considerando que o capacitor, inicialmente, ele estava com a tensão zero. Tá? Ele estava descarregado, ele começou descarregado, que é uma hipótese, vocês vão ver que é uma hipótese bem comum. Tá? Bem razoável. Assim. Você vai ligar o circuito eventualmente naquele instante T0 que você ligou, o capacitor estava descarregado. É uma boa hipótese. Tudo bem? Tá tranquilo? Então podemos tocar, né? Amplificador realimentado. Tá? Na entrada desse amplificador acontece uma coisa curiosa. Uma coisa bem curiosa. Se eu calcular a tensão naquele nó Vx, nesse nó V-, meu circuito, deixa eu copiar ele aqui. Nesse nó V-, vamos calcular a saída, vamos calcular a tensão nesse nó V-, sem fazer aquela onda de o ganho infinito. Tá? Porque na hora que eu fizer a aproximação do ganho infinito, o V- vai ficar aproximadamente zero. Vai funcionar aquela história do curto virtual, nesse circuito aqui. Tá? Você vai lá, substitui as equações aí, você vai ver. Mas vamos fazer a coisa sem fazer essa aproximação. Sem fazer essa aproximação, tá? A gente vai ficar com a seguinte equação. V in sobre R vai ser igual a V- sobre R mais C delta V- dt mais A0 C delta V- delta T. Ok? Vou botar quero escrever uma equação. Repare que isso aqui vai virar uma equação diferencial, né? Eu tenho V-, que é o que eu quero descobrir, mas eu também tenho a derivada do V- na equação. Ok? Mas eu vou escrever só a equação diferencial que descreve para mim o comportamento do V-. Tá? Não vou exatamente resolver essa equação diferencial aí.
a gente vai ficar com RC 1 mais A0 delta V menos DT. Botei o delta V em evidência, tá? Vou ficar ainda mais delta V, ou mais V menos. Isso aqui vai ser igual a Vin. Passei o R, esse R aqui, multiplicando para o lado direito. Botei o delta V menos em evidência, tá? E aí fiquei com essa equação. A primeira equação veio... Então, voltando aqui, tá? Olha que coisa curiosa. A gente pode enxergar isso aqui, tá? Porque olha só, nessa equação que descreve a entrada do amplificador, o que o amplificador está vendo na entrada dele, tá? Na entrada causada pela realimentação, eu tenho como se fosse um capacitor muito maior. Eu posso enxergar esse 1 mais A0, se o A0 for razoavelmente grande, 1 mais A0 é aproximadamente A0, aproximadamente o ganho do amplificador. Tá? E aí o efeito dele é como se o capacitor fosse um capacitor muito maior, porque é C vezes o ganho do amplificador que está sendo realimentado. Tá? Esse efeito de, na saída do amplificador, quando eu estou fazendo realimentação capacitiva, o capacitor, ele aparentar, como o capacitor lá normal que eu coloquei, mas na entrada do amplificador, ele aparentar como um capacitor muito maior, tá? E muito maior quanto? O ganho do amplificador que eu estou alimentando vezes o valor da capacitância que eu coloquei lá. Tá? Esse efeito aí, a gente chama de efeito Miller. E por isso esse circuito é conhecido como integrador de Miller. Tá? Essa ideia aí, extremamente relevante, principalmente quem for fazer lá eletrônica 2, a gente usa isso daqui para poder ajustar a posição dos polos do circuito. Tá? Porque eu consigo influenciar o nó de saída de uma forma e o nó de entrada do amplificador de outra forma. Tá? Com o mesmo elemento, com o mesmo capacitor. Em vez de colocar 2 capacitores para controlar 2 polos, eu posso botar um capacitor e controlar 2 polos de maneira diferente. Okay? Extremamente importante esse fenômeno. Tá? Ok, seguindo. Essa aí é a ideia do integrador. Então, olhamos aqui efeito Miller, o efeito do capacitor. O efeito Miller é essa ideia de, quando eu pego um amplificador e realimento ele com uma carga capacitiva, na saída, o efeito do capacitor é o próprio capacitor. Na entrada do amplificador, o efeito do capacitor é multiplicado pelo ganho do amplificador. Essa é a ideia do efeito Miller. Se você pegar aqui o circuito do integrador, a gente realimentou pelo lado menos, para fazer a realimentação positiva. Ou para fazer a realimentação negativa. Okay? Mas cuidado, não é negativa porque entrou pelo lado menos aqui, o ganho da realimentação. Não é isso. Entrou pelo menos aqui porque, assim, porque a gente já sabe que assim vai implementar a realimentação negativa nesse circuito. Mas o que a gente está querendo fazer é que, quando eu voltar, o sinal tem essa tendência de compensar os erros da saída. Essa é a ideia da realimentação negativa. Tá? Eu não vou ficar entrando em muito mais detalhe do que isso aqui, porque não é meu objetivo. Nas disciplinas de controle, vocês vão estudar isso aí com muito detalhe. Tá? Na disciplina introdutória de controle, é basicamente falar sobre realimentação, o que acontece com o efeito quando você vai mudando aqui, ó, o ganho de realimentação, beleza? Podem ficar coisas bem complicadas aí, tá? Então, mas eu vou guardar lá para o professor de controle, que para a gente é isso. Vocês vão ver que a maioria dos nossos circuitos, a técnica básica, tá? É essa que eu mostrei para vocês, é pegar o amplificador, fazer um divisor de tensão para implementar o ganho de realimentação, essa é a ideia básica, e realimentar aqui pelo terminal negativo mesmo. Essa é a ideia básica. Isso vai implementar a realimentação negativa, tá? Essa é a ideia básica, ok? Mas você pode estar fazendo alguma coisa que não é mais o básico, alguma coisa um pouco mais sofisticada, e aí você tem que parar e olhar o que você quer, onde é que dá o efeito desejado. Beleza? Lá em controle você vai ver mais detalhes. Enfim, mais coisas. Tudo bem? Sobre essa ideia da realimentação. Tá tranquilo? Beleza? Se eu fizer o circuito ao contrário, tá? Ao contrário que eu digo, estou com o meu
amplificador do lado de... Desculpa. E aí, seguindo aqui, então, em vez de botar o capacitor na realimentação, vou colocar o capacitor aqui, na terminal de entrada, né? C, R. E aqui eu tenho a minha tensão de saída. Ok? Mesma coisa, tá? Se eu seguir lá pelo Laplace, eu sei que nesse caso aqui, o que eu estou chamando de Z1 é o R1, tá? O que eu estou chamando de Z2, lá na primeira equação que a gente viu, é 1 sobre SC, a impedância desse capacitor aí, tá? E o ganho fica menos Z1 sobre Z2, tá? Faz a conta toda bonitinha, só vai chegar aqui, Vout é igual a menos SRC vezes Vin, tá? E toda vez que você vir S multiplicando, tá fazendo a derivada. Beleza? Tá fazendo derivada. Tem um zero no circuito, né? Assim como o outro cara lá tinha um polo no circuito, tá? Nesse caso aqui eu tenho um zero na origem. No circuito lá do integrador, naquele circuito lá, tem um polo na origem. Ele está sempre fazendo integral, tá? A gente vai ver que isso aí vai ter problema. Na aula que vem a gente vê que isso aí vai começar a ter problema nos amplificadores reais, né? Tá? Quando a gente começar a ver os defeitos deles, tá? Mas por enquanto é isso aí. Se eu for fazer no domínio do tempo, mesma ideia. Vou fazer essa corrente I1 igual a corrente 2. I1 igual a I2. O I1 é a corrente no capacitor, C dVdt. Mesma ideia, tá? Então eu vou ter C dV. Quem é o V em cima do capacitor aqui nesse caso, tá? Vai ser essa tensão aqui, ó, mais, menos, vai ser a tensão em cima desse capacitor, ok? Do lado de cá eu tenho Vin, do lado de cá eu tenho o que eu vou chamar de V-, tensão do terminal negativo aqui do amplificador, tá? Então a tensão que o capacitor está vendo para fazer a derivada, ele calcular a derivada na equação aqui, no modelo, vai ser a diferença de tensão que está aparecendo aqui. Então eu tenho Vin menos V-. Ok? Tudo bem? Isso aqui tem que ser igual a corrente no resistor, que é V- menos Vout sobre R. Ok? E ainda eu tenho que satisfazer a equação do modelo do amplificador operacional, que é Vout igual a zero, V+, que nesse caso aqui é zero, tá? Menos V-. Se eu isolar o V- aqui, eu vou ficar com menos Vout sobre a zero. Vou substituir do lado de cá para ver o que acontece. Tá? Para ver o que acontece, não, para ver, chegar na expressão final. Aí a gente vai ficar com C dVin dt, a derivada da soma. Derivada da soma é a soma das derivadas. Menos ΔVin, só que o ΔVin é menos Vout sobre a zero, tá? Então vai ficar mais C dividido por a zero é uma constante, sai da derivada, ΔVout dt, isso aqui vai ser igual a menos 1 a 0 vezes R, vezes Vout, substituir o V- ali, menos Vout sobre R, que já estava ali na equação. Menos Vout sobre R que já estava na equação. Beleza? Faz a aproximação do ganho infinito. Ok? Se eu fizer agora a aproximação do ganho infinito. C sobre a zero vai dar zero. Aproximadamente zero. A constante zero multiplicando pela derivada vai dar zero. Tá? E do lado de cá eu vou ter zero. Né? 1 sobre a zero vai dar zero. Quando o a zero for para infinito. E aí eu fico com Vout vai ser igual a menos RC ΔVin dt. E aí repare que esse circuito está fazendo é calcular a derivada do sinal de entrada. Simples assim, tranquilão. Beleza? E repare que não é só a derivada lá. Tipo assim, vou calcular a derivada. Pronto. Não, ele calcula a derivada, mas ele aplica um ganho também.
de menos RC. Eu posso fazer, tipo, ele multiplicar e aumentar o sinal, eu posso fazer ele atenuar o sinal também. A depender da escolha que eu coloco aqui nesse RC. Beleza? Então esse aí é o amplificador diferenciador. Ele calcula a derivada. Ok? No começo onde? Vamos lá, você vê que na prática dá na mesma, né? Na prática, você chega aqui, olha essa equação e fala assim, Vout sobre a zero dá zero. Certo? Eu tenho uma certa tendência a recomendar que vocês não façam isso. Pegue isso aqui, do jeito que está, e substitui na equação. E aí, se você for usar a aproximação do ganho infinito, você vai lá e faz a aproximação do ganho infinito e vê onde é que vai dar aparecer os zeros aí. Multiplicando. Por quê? Primeiro, por dois motivos, tá? Primeiro, na hora que você faz isso daqui, ó, não fica claro que esse curto virtual aí está acontecendo por causa da realimentação. Ok? Por causa da realimentação. Repare, se eu só pegar essa equação aqui, ó, essa equação, e falar, Vout sobre a zero é zero, deveria funcionar para esse outro caso aqui. Mais prática. Essa primeira é de ordem mais teórica, assim, tá? Sim. Você vê que na prática dá a mesma coisa. Você vai lá, substitui e tal. Você substitui nessa altura do campeonato aqui, a equação já vai dar certo. Tá? Mas tem um segundo ponto, que aí já é de ordem mais prática mesmo, no projeto de circuitos. Tá? Que é o seguinte, quando eu fizer essa aproximação aqui, do lado de cá nunca aparece o efeito do A0 na tensão de saída, né? Nunca aparece. Já vai aparecer direto essa equação aqui, ó. Nunca aparece o A0 se relacionando com a saída. Percebeu? Só que a gente vai começar a estudar isso aqui, acho que na próxima aula, nas próximas aulas, a gente vai começar a estudar o efeito o que acontece com o circuito quando o A0 não é infinito. Isso é extremamente relevante para a gente. Porque o circuito de verdade, na caixinha preta que você vai botar lá no circuito, você pega na gaveta, o ganho não é infinito. O ganho é grande. É razoavelmente elevado. 100 dB, 100 e poucos dB. É muito ganho. Mas não é infinito. Isso não é infinito. Ok? E isso aí, principalmente para circuito de precisão, circuito de muita acurácia, isso aí faz diferença. Por exemplo, se o circuito está fazendo um ECG, que eu preciso de um ganho razoavelmente bem acertado. Isso aí faz diferença. Para esse tipo de exercício, o que a gente não considera o ganho, que eu não considero de fato ganho infinito, a gente pode fazer isso só quando existe alimentação, então? Quando tem alimentação, teoricamente, a gente vai dar ganho infinito. Repete, não entendi a pergunta. Quando o circuito tem alimentação, a gente pode considerar que o ganho infinito e, por exemplo, o resultado final vai ser igual. Isso é o que você vai fazer para fazer a primeira aproximação, para entender como é que o circuito funciona. Ok? Inclusive, quando você estiver projetando um circuito novo, vale a pena você chegar e falar, eu vou fazer uma realimentação e vai acontecer o curto virtual. Para você, tipo assim, facilitar um pouco a construção do circuito, do primeiro circuito. Mas depois disso feito, você fala, beleza, entendi como é que o circuito deveria funcionar. Esse é o que eu gostaria que ele fizesse, que é o que a gente está calculando. Você vai lá e calcula com o ganho finito e vê o efeito do ganho. A gente vai fazer isso aqui, para as duas topologias, a inversora e a não inversora, que vão ser as bases para todas as outras. E aí a gente vai definir o que a gente vai chamar de erro de ganho. Tá? Eu vou ter um ganho que é o que eu gostaria que acontecesse, e eu vou ter o ganho que de fato acontece, por conta do A0 finito. Tudo bem? Tá? Inclusive vai ter um resultado bem interessante lá, vou mostrar para vocês que o efeito nas duas topologias, apesar do ganho ser bem diferente nas duas topologias, um mais a razão dos resistores, o outro é menos a razão dos resistores. Os ganhos são diferentes, tem natureza diferente. Eu vou mostrar para vocês que o efeito do A0 é o mesmo nos dois circuitos. O erro é o mesmo. Okay? Mas você só consegue ver isso se você passar por isso daqui. Porque essa equação intermediária é o que a gente vai analisar depois. Beleza? Tecnicamente, o que você deveria olhar? Resolver essa equação diferencial aqui, ó. Tecnicamente, é isso que você deveria fazer. Beleza? Repare, é uma equação de primeira ordem, tá? Polinomial, de primeira ordem, mas não é meramente enfim, não é só delta V sobre Vout, igual a Vout aqui não.
Tudo bem? Não é só isso. Aqui a gente está fazendo um caso que a gente está chamando de, entre aspas, já comentei o porquê dessas aspas aí, mas um caso que a gente está chamando de ideal. Então, eu não gosto dessa palavra ideal para falar do amplificador operacional, porque todos os amplificadores para a gente vão ser ideais, naquela pegada de novo. Isso aqui é um desenho no quadro, isso aqui são só equações, são ideias. Lá no circuito físico, monte de outras coisas também está acontecendo, no mundo real. Tá? Tudo que eu vou fazer aqui para vocês é ideal, e até algum certo sentido. Eu vou mostrar para vocês, a partir da aula que vem, o que a gente vai chamar de não idealidades. Mas ainda assim eu vou tentar modelar, na verdade, vão ser desvios desse comportamento, que eu vou chamar assim, desejável para o amplificador operacional. Tá? Por isso que eu não gosto muito dessa palavra ideal, assim, acho que ela começa a gerar muita confusão. Tá? Mas é o que você vai encontrar nos livros, tá? Amp ideal, os termos lá que depois você vai usar para os defeitos não idealidades, enfim. Então vamos usar também o clássico, porque quando você abrir seu livro aí é assim que vai estar lá, tá? Mas se você não passar por essa equação intermediária, você não consegue descobrir qual que é o efeito do ganho finito na saída. Na saída do circuito, no que ele faz, na função dele. Tudo bem? Isso aí é uma questão de ordem já um pouco mais prática. Você falou disso semana passada, mas por que a gente aplica a aproximação do ganho finito nessa etapa? Vou abrir um novo aqui. A ideia básica é aquela ideia lá, de eu comparar um sinal de entrada. No meu caso particular, aqui no amplificador operacional, eu estou fazendo só um ganho, né, multiplicando pela zero, tá? Tem a tensão de saída. E eu tenho um ganho que eu estou chamando de H, que eu estou usando divisores de tensão para implementar esse H nos meus circuitos aqui. Mas podia ser alguma coisa mais complicada, tá? A ideia básica é que é o seguinte, o que é a realimentação negativa, tá? Realimentação negativa é o seguinte, eu chego aqui e aumentei o meu sinal de referência. Cresci o meu sinal de referência. Desculpa, estou fazendo besteira. Eu estou aqui com o meu sinal de referência em algum lugar. Meu sinal de referência está parado. Então eu gostaria que a saída do meu circuito ficasse parada em algum lugar. Beleza? Aí, imagina que eu estou aqui com a minha saída e por algum motivo qualquer, por qualquer motivo, sei lá, um alienígena mandou um raio aqui e por algum motivo, por esse motivo, subiu aqui a tensão. Ou a saída aqui, não precisa ser necessariamente tensão, né? Subiu. Beleza? Se eu tiver realimentação negativa, a ideia é que, na hora que isso daqui passar de volta, eu vou estar fazendo esse sinal menos esse, e aí eu vou ter repare, o meu efeito do lado de cá, no sinal de erro, é de diminuir. Porque eu vou estar fazendo uma coisa constante, nesse exemplo aí, menos uma coisa que aumentou. Então, o resultado daquela operação ali é diminuir alguma coisa. Então, estava parado, diminuiu. Tá vendo lá? Esse é o efeito que eu desejar da realimentação negativa. Por quê? Na hora que esse sinal de erro diminuiu, ele tende a diminuir o sinal da saída. E aí isso aqui tende a compensar aquele aumento. A realimentação tende a corrigir o erro que aconteceu na saída. Repare que a minha entrada está constante. Tá? Por algum outro motivo, a saída aumentou. Errou, o circuito errou. Ele sabe o que ele devia estar fazendo, porque tem alguém dizendo para ele o que ele devia estar fazendo, e ele errou. Acontece. Acontece por N motivo, pode ser ruído, um monte de coisas. Interferência, sei lá. Mudou a temperatura, e o circuito, aquele ganho começou a mudar, e aí começou a flutuar ali a saída. Pode ser um monte de coisa. Tá? O efeito da realimentação negativa é compensar esse efeito. É gerar um sinal de erro contrário ao efeito, ao erro que aconteceu na saída. Ok? E o que é realimentação positiva? Tá? Vou fazer em azul. Na hora que eu tenho uma alteração aqui no sinal de saída, para o meu sinal de referência constante, parado, beleza? Eu não mandei o sinal aumentar. Eu estou querendo que ele continue do jeito que ele estava. Ele aumentou por algum motivo. O circuito errou. O circuito tremeu ali um pouquinho e errou. Beleza? Se eu estiver falando em realimentação positiva, a ideia é que, na hora que eu faço essa realimentação, o sinal de erro que eu calculo vai ser alguma coisa mais
o que aconteceu na saída. Nesse caso particular, tende a aumentar a saída, né? Tende a reforçar o aumento da saída, tá vendo? Então, o erro tende a ser reforçado quando eu estou com a alimentação positiva. Ok? E quando eu estou falando em alimentação negativa, o erro tende a ser atenuado. Tende a ser compensado. Beleza? Agora, essa é a ideia assim, qualitativa da alimentação positiva contra a alimentação negativa. Agora, muito cuidado de verdade, porque isso não tem nada a ver com o sinal que você está usando aqui. Ok? Isso não tem nada a ver com o sinal que você está entrando aqui. Você pode implementar a realimentação negativa fazendo, por exemplo, está lá com o seu circuito, mais, menos, tem um seu H aqui. Você pode estar chegando aqui fazendo, opa, eu estou fazendo menos alguma coisa. Estou botando a realimentação no terminal negativo. Só que, e se esse cara aqui estiver invertendo a fase do sinal de saída? Ele está invertendo a fase lá, menos alguma coisa. O ganho dele lá inverte a fase. Então a fase é relevante. Porque a fase pode chegar aqui e transformar o menos no mais. E aí, não é porque está entrando menos que não está a realimentação positiva. Ok? A recíproca não é verdadeira. Não é porque aqui você pode vir aqui e botar mais e mais. Não é porque está somando o sinal da realimentação que está com a realimentação positiva. Tá? Porque vai depender do que esse cara aqui, ó, a realimentação, o ganho de realimentação está fazendo com o seu sinal. Se ele inverte a fase, tá? A fase aqui fica importante. Porque pode ser que esse cara está invertendo a fase, está mexendo a fase de alguma forma, e quando chega aqui está menos. E você está somando. Mas o sinal inverteu. Percebeu a coisa? Então toma um certo cuidado. Tá? Se você for reparar aqui. Próximo que eu vou fazer é um amplificador que calcula a diferença entre duas tensões. Tá? Calcula a diferença entre duas tensões. A topologia dele é assim. Tem o meu amplificador. Aqui eu tenho menos mais. Seguindo a mesma lógica básica lá, né? Tem um divisor resistivo aqui. Essa tensão eu vou chamar de V1. Aqui eu vou chamar de R1. Vou chamar aqui de R2. Estou realimentando por aqui. Beleza? Repare, ó. A ideia básica é aquela de tá lá, continua lá. Ok? O que a gente vai mudar? O que vai mudar nesse amplificador? Em vez de deixar essa outra entrada, que é uma entrada de referência do circuito, né? Em vez de deixar ela mortona, tipo numa tensão constante, que é o que a gente estava fazendo até então, vamos colocar outra coisa aqui. Nada me impede de botar uma tensão que varia aqui, ó. Ok? E repare, como é que eu introduzo as tensões que variam aqui? Se do lado de cá eu introduzir passando ela por um ganho, que é o divisor de tensão, do lado embaixo aqui, cara, uma boa ideia é chegar e falar, cara, vou fazer a mesma coisa. Vou passar ela num ganho e vou realimentar. No caso aqui eu não vou realimentar, mas vou chegar aqui e vou fazer a mesma coisa. Vou pegar e botar uma tensão V2 e botar ela no divisor de tensão. Ok? Nesse circuito a gente ainda não vai realimentar o lado positivo. Vou botar do lado de cá uma tensão constante. Tá? Aqui eu vou fazer o valor dele ser R1, aqui o valor dele ser R2. Ok? Então repare, só que agora repare, eu tenho duas tensões de entrada. Então tá vendo aí? Eu tenho duas tensões de entrada. Ok? Duas tensões de entrada. Eu vou calcular aqui, eu vou calcular aqui, lei de Kirchhoff, vou resolver as equações. Mas uma possibilidade seria considerar o circuito linear, e aí desligar a fonte V2, calcular o efeito da fonte V1, e aí se você desligar a fonte V2, ficou um amplificador inversor, que a gente já viu, que calculou no passado. Você sabe fazer já sabe até, tá pré-calculado o resultado dele. Depois, desligar a fonte V1, desligar essa fonte V1 e considerar o efeito da fonte V2. Tá? E aí isso aí vira um amplificador não inversor, que a gente fez um pouco para frente. Ok? Então você já sabe calcular a parada também. Eu vou fazer aqui sem fazer superposição. Diga. Você vai ver, porque aí vai equilibrar o ganho que eu dou em cada uma das entradas. Aí eu consigo fazer duas entradas balanceadas, vamos chamar assim, né? Elas vão perceber o mesmo ganho.
Tá? Mas você podia só meter lá direto V2 na entrada negativa, só que aí você perde alguns graus de liberdade para controlar o ganho nesse canal V2, como se fosse um canal. Tudo bem? Então vamos lá. Então, primeira coisa a se perceber, tá? Eu vou usar alguns atalhos aqui para andar um pouquinho mais rápido. Olha só esse circuito aqui do lado de baixo, ó. Essa parte que eu estou marcando em vermelho. Para cá a corrente é 0, né? Então isso aqui é direto divisor de tensão resistivo. Não tem nem conversa, tá? Eu já vou escrever logo. Então, V mais vai ser V2 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Tudo bem? Direto, divisor de tensão resistivo. Ainda, eu vou ter essa corrente 1 vai ser igual a essa corrente 2, porque a corrente que está entrando pelo terminal do amplificador é 0, na nossa primeira aproximação aqui. Tá? Então, estou ficando com I1 igual a 2. E aí eu posso dizer que V1 menos V menos sobre R1 é igual a V menos menos V out dividido por R2. Tudo bem? Tudo bem, gente? Equaciona e isola o V menos, eu já vou dar o direto resultado aqui, você vai chegar que o V menos tem que ser V1 R2 mais V out R1 dividido por R1 mais R2. Tudo bem? Substitui tudo na equação do amplificador, que é V out igual a 0, V mais menos V menos. Repare, vou pegar o V menos, substituir aqui, vou pegar o V mais, substituir aqui. Até aí tá tranquilo, né? Então, a gente vai ficar com essa equação aqui, V out é igual a 0, V2 R2 dividido por R1 mais R2, menos V1 R2 R1 mais R2, menos V out R1 dividido por R1 mais R2. Pega esse termo que tem V out, passa para o lado de cá, bota em evidência o V out, passa o A0 dividindo para o lado de cá, pega tudo que está multiplicando o V out e traz de volta dividindo. Aí você faz o A0 vai para infinito. Ok? Faz essa coisa toda, você tem que chegar na seguinte equação. V out. Aqui eu vou escrever o aproximadamente para lembrar que está com a aproximação do ganho infinito. Tá? O V out vai ficar, então, R2 dividido por R1, V2 menos V1. Então, repara. O que esse circuito está fazendo? Ele está calculando a diferença entre duas tensões, que é o que o amplificador operacional já faz, normalmente. Ele calcula V mais menos V menos e multiplica por um ganho. Certo? Professor, por que você vai fazer isso então? Por que você faria isso? Para poder controlar quanto que é o ganho que eu quero fazer nessa diferença. Porque quando eu chego lá no amplificador operacional, o ganho é muito grande. Eu vou mostrar aqui depois alguns datasheets para vocês um pouco mais para frente, mas o problema disso, do amplificador operacional em malha aberta, é que o ganho é muito grande. Né? Não é exatamente o problema, a solução, né? Mas a questão é, o ganho do amplificador operacional é muito grande. Ok? Isso não é exatamente um problema. Tá? O problema que tem em usar o amplificador operacional em malha aberta é que o ganho não é um valor muito preciso. Eu não consigo chegar lá e falar, é 100 dB? Então é 100 dB, cravado. Tá? Eu vou mostrar depois um pouco mais para frente para vocês alguns datasheets de alguns amplificadores operacionais diferentes, vocês vão ver. O ganho varia muito, esse A0. Ele varia muito. Ele, às vezes, especificado lá é 100 dB, mas ele pode ser de, sei lá, 60 dB, no mínimo 60 dB, e o típico é 100 dB. Tem uma variação de 40 dB. 40 dB é 100 vezes, né? Tipo assim, é muita coisa. Tá? É muita variação no ganho. Tá? Por que a gente faria esse circuito? Porque do lado de cá a gente consegue controlar o ganho. Eu consigo dizer quanto que eu quero de ganho. E se eu tiver uma resolução razoavelmente boa, tá? Uma tolerância razoavelmente baixa no valor desses resistores R2 e no valor do resistor R1, eu consigo fazer uma coisa com um ganho bem acertadinho. Ok? Pergunta. Nesse
resistores da terminal V2 serem semelhantes aos... Não é obrigatório, não é obrigatório. Você pode refazer toda essa conta aqui com esse resistor sendo diferente desse e esse R2 sendo diferente desse. Você pode refazer toda essa conta aí, tá? Mas é bastante usual a gente fazer assim. As entradas, que eu vou chamar aqui, tá? As entradas serem balanceadas, elas veem o mesmo ganho. Por isso que no caso aqui ficou uma constante só multiplicando os dois, tá? Mas você pode fazer meio que do jeito que você quiser. Você pode fazer com mais graus de liberdade. Você pode fazer com mais graus de liberdade. Essa que é, na prática, é isso que acontece, tá? Ok? Qual que é a grande dificuldade de usar esse tipo de dispositivo aqui, tá? De fazer essa topologia? Se você pegar o operacional e ficar pegando resistores lá na gaveta, por melhores que sejam seus resistores, o R1 não vai ser igual, esses dois resistores não vão ser iguais, esses dois resistores não vão ser iguais. Aí, a depender da tolerância que você está usando lá, se é de 5%, 1%, X, essa coisa aí não vai ser igual. Então, se você quiser que eles sejam muito, muito parecidos, esses caras que tem que ser muito parecidos, você vai precisar de resistores que têm uma tolerância muito baixa. E aí, seu circuito fica muito caro. Tá? É difícil de fazer e fica muito caro. Ok? E esse circuito aqui, é bem usual aparecer ele aqui, né? Nesse caso aqui, se eu puder controlar os R1 e os R2. O R1 e o R2. É como se... Você pode pensar como se fosse um volume. Porque aí a gente teria uma precisão maior, né? Se a gente tivesse... Você pode botar no lugar de um resistor desse um potenciômetro, tá? Ou potenciômetro casado e tal, que você gira um e gira duas coisas ao mesmo tempo aqui e controlar o ganho desses, como se fossem canais aqui. Para fazer um mixer de áudio, né? Esse circuito em particular não serve para fazer um mixer porque ele subtrai, né? Ele é para calcular diferenças mesmo, tá? Para calcular um mixer você precisa que some aqui, tá? Mas a ideia básica é a mesma. Tudo bem? A ideia básica é a mesma. Dá uma olhada nesse circuito aqui. A primeira página dele. Olha lá o que tem dentro dele, tá? Esse NA. Assim, muito parecido com o circuito que a gente acabou de calcular. Muito parecido com o circuito que a gente acabou de calcular, tá? Aqui eu vou usar a setinha vermelha, porque senão acho que vai ficar muito, muito pouco visível, tá? Então, tem um operacional lá dentro e tem resistores casados já. Alguém já se preocupou em fazer esses caras casados com uma tolerância bem baixa, tá? Então, esse 25K é bem parecido com esse outro 25K aqui. Esse 25K aqui é bem parecido com esse 25K. Eles são bem ajustados, ok? Já internamente lá, tá? E quando a gente faz tudo dentro do mesmo chip, a gente consegue controlar bem melhor essas tolerâncias aí, tá? Pode ser que esse 25 não seja exatamente 25, sei lá, 24, mas você sabe que o erro que tiver em um deles é aproximadamente o erro que tem em todos eles. Então, eles são aproximadamente todos iguais. Tá? Isso a gente consegue controlar razoavelmente bem dentro, quando a gente faz o integrado. Tá? E essa é a grande vantagem de fazer o circuito integrado. A gente consegue controlar as tolerâncias relativas entre os dispositivos. A gente consegue controlar com muita resolução. Fala. Isso aí não tem retroalimentação. Então, repare, esse aqui ele não tem. Ele coloca os terminais aqui tudo para fora. Tá? E aí você vai fazer... Porque esse aqui serve para fazer vários circuitos. Por exemplo, esse que a gente acabou de fazer... Esse que a gente acabou de fazer é um desses aqui. É um desses aqui, ó. É esse aqui, ó. É o circuito que a gente acabou de fazer, né? Tá vendo? É o circuito que a gente acabou de fazer. Você fazer a realimentação lá por fora. É pegar um fio e juntar um fio lá. Ou então uma trilha numa placa. Tudo bem? Você faz ele. Só que ele serve para fazer vários outros circuitos. Tá vendo aí que no datasheet, ó, tem vários e vários outros circuitos que ele fala, ó, você pode fazer isso aí tudo. Sim, já te fala, ó, isso aqui é para dar ganho assim, esse soma, esse faz, sei lá, calcula a média. Esse circuito aqui serve para um monte de coisa. Para um monte de coisa mesmo, tá? Por fim, vamos dar uma olhada no circuito que faz o conversor tensão-corrente, tá? É um circuito bem interessante. Antes de fazer o tensão-corrente, eu vou analisar um outro circuito primeiro, que eu vou usar depois para fazer, como se fosse um elemento básico para fazer o circuito que converte tensão-corrente. O primeiro circuito que eu vou fazer é esse aqui, ó. Repare que é muito parecido com o que a gente acabou de calcular, tá? Eu tenho do lado de cá, eu vou ligar, repare, eu vou conectar o lado de cá, eu vou conectar,
Meu Deus, por que não está escrevendo? O lado de cá no 0. Beleza? Esse cara vai ser R1, esse cara vai ser R2. Na parte de baixo é aquela mesma ideia. Ó. Tem um divisor de tensão também para cá. Aqui eu estou chamando de Vin. Beleza? Repare que até aqui, muito parecido com o circuito que a gente acabou de fazer. Só que eu peguei a entrada V1 e aterrei, né? Tipo, coloquei na referência do circuito. Estou usando só a segunda entrada. A entrada lá que entra pelo lado positivo, tá? E aí, em vez de ligar 0 aqui, ou uma tensão constante, eu vou realimentar. Por aqui também. Então, vou pegar isso aqui e vou conectar aqui na saída também. E aí, repare. O circuito agora tem dois caminhos de realimentação, tá? Tem um caminho que está vendo a saída e jogando de volta na entrada por esse caminho aqui, que a nossa expectativa é que gere realimentação negativa, que é o que a gente já estava fazendo antes, para todos os efeitos. Mas agora eu tenho um segundo caminho, que é daqui para cá, pela entrada positiva. Tudo bem? E a minha expectativa é que isso gere, então, realimentação positiva. Tá? Eu vou apagar uma coisa aqui, porque eu me adiantei. O que eu quero fazer, na verdade, é sem esse primeiro resistor aí. Meu VIN do lado de cá. Depois a gente coloca essa carga ali, aquela carga lá. Vamos analisar esse circuito do jeito que está aqui. Aqui eu vou fazer o valor desse cara vai ser R. E a gente vai poder controlar isso aí, mexer nesse valor desse R. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa a se perceber. Primeira coisa, né? Vamos analisar isso aqui. Tá? Primeira coisa que é o que vai me interessar. Eu quero calcular uma relação tensão-corrente de entrada. Quero entender o que acontece com essa corrente aqui, I, que eu vou chamar de I de entrada, corrente de entrada do circuito, quando eu vario a tensão de entrada. Repare que a relação entre tensão e corrente nos mesmos terminais é o que a gente faz, é a impedância do circuito, ou a resistência equivalente que eu estou vendo naquele terminal ali. Tá? É como se estivesse tentando calcular a resistência de Thevenin desse circuito aí, nesse terminal aí. Tá? Essa é a ideia. Beleza. Então vamos lá. Eu tenho, para começar, essa corrente I1, e eu vou equacionar aqui para a esquerda, vai ficar um pouco mais simpática a equação, igual a essa equação I2, indo para a esquerda aqui, para ficar um pouco mais simpático. Então, estou com I1 é igual a I2, isso aqui vai gerar V menos sobre R1, V menos menos 0 sobre R1, tem que ser igual a V out menos V menos dividido por R2. E aí eu posso isolar o V menos aqui, e eu vou ficar com V out vezes R1 dividido por R1 mais R2, que é o divisor de tensão que já estava lá, né? O divisor resistivo. Tá? Nada muito, não tem nenhuma mágica aqui até agora. Aí repare, eu posso equacionar a seguinte equação ainda. Iin é igual a, eu vou chamar essa corrente aqui de IS. Tá? Por quê? Porque essa corrente que entra aqui tem que ser igual a zero. Então, Iin é igual a IS. Tudo bem? Então, vou ficar com essa equação. IS. Quem que é o IS? Repare que o Iin, eu não tenho ninguém para relacionar com o VIN, né? Tá? Eu quero calcular quanto que é essa corrente aí. Tudo bem? Agora, o IS eu posso relacionar com lei de Ohm naquele resistor R. E aí eu vou ficar com Iin tem que ser igual a Vin menos Vout dividido por R. Tudo bem? Tá tranquilo? Ainda, tem que ser satisfeita a equação do amplificador operacional, né? Vout igual a zero. V+. No V+, está aparecendo direto Vin. Então, Vin menos o que tem no V-, que é o que a gente calculou aqui. Então, eu vou ficar com menos Vout vezes R1 mais R2. Tá tranquilo? Beleza? Então, vou ficar com isola, pega aqui, passa direto, tá? Mas pega o Vout, joga para o lado esquerdo, soma esse termo aqui para os dois lados, divide dos dois lados da equação por A0, beleza? Isola o Vout.
Aí você faz a aproximação do ganho infinito. A zero igual a infinito. Aí vai cortar um termo lá, vai ter um termo lá, 1 sobre a zero, que vai virar zero. Equaciona, limpa a equação, faz a álgebra. Vocês vão descobrir que o Vout tem que ser Vin, R1 mais R2 dividido por R1. Beleza? Que é o que a gente já sabia, né? A gente já tinha chegado nesse resultado. Só que agora eu quero substituir isso daqui aqui, ó. Porque eu não quero uma relação entre Vout e In. Eu quero uma relação entre a tensão de entrada e a corrente de entrada, para eu poder calcular a impedância de entrada. Beleza? Então eu vou substituir esse Vout por uma relação entre o Vout e o Vin. E aí aqui em cima vai ficar tudo em relação a Vin. Tudo em função do Vin. Tudo bem? E aí então a gente está ficando com In vai ser Vin 1 sobre R menos R1 mais R2 dividido por R vezes R1. Ok? E aí a minha ideia é fazer, ó, V igual a RI, cara. Ok? Diga. Isso, ó, é o que eu acabei de escrever. Uma relação entre a corrente de entrada e a tensão de entrada. Porque aí eu consigo calcular a resistência de entrada, né? A impedância de entrada. Beleza? E quanto que vai ser essa resistência de entrada? V igual a RI, tá? Vai ser V sobre I, né? Ok? Então o que eu vou fazer aqui é pegar o IN, passar para o lado direito dessa equação dividindo. Vou pegar isso aqui tudo e passar para o lado de lá dividindo. Vou limpar essas equações aí, você faz a álgebra. Você vai chegar aqui. Eu vou chamar aqui de Rin, beleza? Vai ser menos R vezes R1 dividido por R2. Ok? E olha só, aqui tem uma coisa muito curiosa. O valor da resistência equivalente é negativo. Porque reparou, o R é um valor positivo, é um valor de uma resistência mesmo. É um elemento que eu boto lá. O R1 também, o R2 também. Tudo isso aqui é positivo. Ó. E tem o menos. Então essa parada aqui tem resistência negativa. E é literalmente isso, tá? É, ó, resistência negativa. Toda hora que você vê resistência negativa é para ser uma coisa estranha, tá? Assim, não é para ser tipo, ah, caramba, resistência negativa. Beleza? Mas esse circuito aí tem resistência, tipo assim, o efeito dele é como se fosse de um resistor com resistência negativa. Agora, repare, não é um resistor, né? Não é só um resistor, ok? Não é só um resistor, é uma coisa realimentada, tá? Esse efeito de resistência negativa, ele vai aparecer por conta de realimentação positiva. Eu espero que lá em controle vocês vejam isso com mais detalhe, tá? Mas aí eu já não sei dizer, porque quando eu fiz controle, há vários anos atrás, tipo, o professor não tratou desse assunto. Eu fui ver depois, lá, estudando eletrônica um pouco melhor, e olhando e falando, pô, o que causa isso, tá? Realimentação positiva tem esse efeito de causar impedância negativa. É uma coisa muito curiosa, assim, tá? Mas é bastante útil, tá? Conseguir fazer esse tipo de coisa, tá? Serve para duas coisas, tá? Construir alguns elementos de memória. Aí, quem for estudar eletrônica bem mais avançado aí, vê depois essa coisa. 2, serve para fazer o que a gente vai fazer aqui a seguir, que é usar esse cara aí para compensar uma outra resistência. Uma outra resistência que eu posso cancelar uma resistência com a outra. Tá? Essa que é a ideia básica que a gente vai fazer. E aí a ideia agora é usar esse circuito fazendo o seguinte. O cara que a gente acabou de calcular, o cara da resistência negativa, né? Estou com ele aqui, R1, R2, a realimentação do lado de cá. Eu vou fazer aquele R exatamente igual ao R2. Vou casar esses dois caras, tudo bem? Aí repare, esse circuito aí é o que a gente acabou de ver. Esse circuito aí a gente pode substituir por um resistor de resistência negativa, que a gente acabou de calcular. Tá? É como se fosse o circuito equivalente dele. Tá? Como se fosse não, é o circuito equivalente dele. E aí aqui do lado de cá eu vou colocar agora
uma entrada, que eu vou chamar de Vin. Esse resistor igual ao resistor R1. Beleza? E aí vocês já vão olhando, pô, R1 igual a 2 resistores iguais aqui, 2 resistores iguais aqui. Já me leva a tender a pensar naquele tipo de circuito integrado lá que eu mostrei para vocês, o INA 105 ou alguma coisa daquela natureza. Beleza? E aí eu vou botar uma carga aqui, ó. Vou conectar uma carga do lado de cá. Eu vou chamar essa carga de ZL, porque ela pode ter a característica indutiva, capacitiva, tipo assim, pode ter uma coisa mais complicada aí, tá? Para mim é uma carga e eu estou interessado em descobrir quanto que é a corrente que passa pela carga. Quanto que é a corrente que está entrando na carga? Eu não quero saber a tensão que eu estou colocando lá em cima. Beleza? Eu quero saber quanto que é a corrente que eu consigo injetar naquela carga ali. Quanto que eu consigo impor naquela carga. Beleza? E aí, o que a gente vai fazer é, você pode chegar aqui, aplicar a lei de Kirchhoff, aquela coisa toda, beleza? Ou usar de abstração. E aí, andar mais rápido com a sua vida. E ter um entendimento um pouco mais aprofundado do que esse circuito complicado faz. Porque, afinal, isso aqui que eu estou marcando de azul, ó, essa parte toda aqui do circuito, a gente já sabe como ela se comporta. A gente sabe que isso aqui tem um efeito de um resistor de resistência negativa. Beleza? E aí eu tenho, ó, essa fonte de tensão aqui é a fonte de tensão que controla aquele pino ali, a tensão daquele terminal VIN, beleza? E aí eu fico com alguma coisa assim. Fico com um circuito, que é esse circuito aqui, o circuito equivalente para ele é alguma coisa dessa natureza. VIN, R1, que está lá no circuito, o R1 que eu coloquei ali no circuito agora, a resistência negativa, que nesse caso aí, por conta das escolhas dos valores das resistências que eu coloquei, é menos R1, beleza? E aí, repare ainda, nesse terminal aqui, eu estou conectando essa carga ZL. Então aqui eu estou conectando essa carga ZL e eu estou interessado nessa corrente, I out. Estou interessado em descobrir quanto que é essa corrente. Opa, isso aqui isso aqui é circuito de equivalente TVNAN, né? Cadê meu? Isso aqui é igualzinho, ó, o equivalente TVNAN. Eu posso chegar e falar assim, vou substituir o de TVNAN pelo de Norton, uma fonte de corrente, porque o que me interessa não é a corrente de saída. Então eu vou jogar um negócio que tem a corrente lá, que já tem a corrente conhecida. Então eu posso substituir isso aqui por fazer um outro circuito, que é equivalente a esse verdinho, tá? Vou fazer ele de amarelo aqui. Ele vai ser a corrente, que é a corrente de Norton, que vai ser Vin dividido por R1, certo? É o que a gente viu lá um pouco mais atrás aí. Para eu converter do TVNAN para o Norton, eu pego a fonte de tensão, divido pela impedância de saída, da impedância de saída dela vai virar a corrente de saída, tá? A impedância de saída dessa fonte aqui vai ser a mesma impedância de saída da fonte de tensão. Então, vou ficar com isso aqui, só que agora está em paralelo, né, o R1. E aí eu tenho o resto do circuito. O resto do circuito é o resistor de resistência negativa e a minha carga. ZL. E eu estou interessado na corrente que está vindo para cá. Repare que isso é um divisor de corrente, né? Um divisor de corrente. Tudo bem até aí? Só que olha só que coisa. Tem um resistor de R1 em paralelo com um resistor de menos R1. Eu vou chamar só de, sei lá, vou chamar de RX, tá? RX é 1 dividido por 1 sobre R1 mais 1 dividido por 1 sobre menos R1. Então, é menos 1 sobre R1, certo? Tudo bem? E aí, olha só que coisa que vai dar aqui. 1 sobre R1 menos 1 sobre R1 é 0. Então, essa coisa toda vai dar um número muito grande, né? Assim, idealmente dá infinito. Idealmente. Tá? E infinito circuito aberto, certo? Equivalente circuito aberto. É como se tivesse circuito aberto. É como se eu pudesse pegar isso aqui e substituir por um circuito aberto. Como se fosse. Ok? Como se fosse. Tá? Num caso real, vai ser igualzinho? Não, mas se eu conseguir fazer esses R1s, esse cara do lado de cá ser muito parecido com esse cara do lado de cá, a impedância fica bem alta, bem elevada a impedância de saída. Tá? E eu vou mostrar um pouco mais pra frente que para fazer a fonte corrente, aliás, a gente já falou sobre isso. O gráfico
O gráfico de alguma coisa com resistência muito grande é alguma coisa bem deitada assim, né? E o gráfico da fonte de corrente é alguma coisa assim, né? Então, para fazer uma fonte de corrente, eu preciso alta impedância. Todo mundo tá vendo? Ó, alta resistência de saída. Tá? Intuitivamente aqui. Tá? Por quê? Porque aí essas duas coisas ficam muito parecidas. Tá? Então, se eu conseguir fazer esse termo do lado de cá, ó, ser muito parecido com o termo do lado de cá, eu vou ter muita impedância de saída nesse circuito. Beleza? E aí é como se fosse isso, né? Como se fosse um circuito aberto, é como se fosse isso daí. E aí ficou fácil. Pô, quanto que é a corrente de saída lá que me interessa? Não, amarelinho. Quanto que é o I-out que aparece na carga? V-in sobre R1. Olha só que coisa maneira. Não depende do ZL. Em primeira aproximação, não depende do ZL. Eu boto a carga ali, tá certo que dentro de alguns limites, etc. Mas em primeira aproximação, eu boto uma carga qualquer e a corrente não depende da carga que eu coloquei. Isso aqui funciona como se fosse uma fonte de corrente controlada por tensão. Como se fosse uma fonte de corrente controlada por tensão. Todo mundo está vendo aí? Como se fosse uma fonte de corrente controlada por tensão. Só que é um pouquinho mais... Para chegar nela, nesse comportamento, precisa dessa brincadeira toda aqui, ó, de realimentação positiva, inclusive, tá, não sei o quê. Você vê que não é tão simples implementar na prática a fonte de corrente controlada por tensão, a fonte de tensão controlada por tensão, mas a gente consegue fazer. É o que estou mostrando aí para vocês. E é extremamente útil fazer isso daí. Extremamente útil. Pergunta. Eu entendi a questão da RX, mas o que o senhor quis dizer com aquele gráfico? Qual gráfico? O de baixo. Esse gráfico aqui? É que é o seguinte, ó. Você reparou? A minha ideia é que é o seguinte, para ter uma fonte de corrente muito boa, eu preciso, independente de como seja o circuito, a relação VI dele tem que ser assim, né? É uma curva horizontal, tá? E aí, fazendo um paralelo com, se fosse um circuito com um resistor, o circuito com resistor é uma reta que passa pela origem. Se a resistência for muito grande, é uma curva bem horizontal assim, né? Tá vendo? E aí a ideia é que você tem que pensar o seguinte, opa, essas duas coisas são muito parecidas. Então, na hora que eu estiver pensando, eu quero fazer uma fonte de corrente, eu quero implementar uma fonte de corrente, que o circuito se comporta como uma fonte de corrente, eu preciso que ele seja parecido com um resistor de alta resistência. Eu preciso que ele tenha muita resistência de saída, muita impedância de saída. É assim que a gente vai chamar um pouco mais para frente. Ok? Tem outras formas de fazer, mas a fonte de corrente, tá? Tem outras formas de fazer. A gente vai usar transistores, depois fazer fonte de corrente um pouco mais simples. Tá? O ideal é horizontal, porque é o ideal horizontal. Porque aí é o que está acontecendo aqui, ó. Você tem só a fonte de corrente e não tem mais nada aqui, ó. É quando ela é infinita, né? Quando a impedância é infinita. Quando está toda horizontal. E lembra, horizontal aqui quer dizer que a corrente é constante, igual a esse valor aqui, independente da corrente, da tensão que está aparecendo aqui, né? Se eu escolher essa tensão, vai ter essa corrente. Se eu escolher botar essa tensão, vai ter a mesma corrente. Essa é a fonte que hoje a gente vai chamar de ideal. A fonte de corrente. Perfeita, né? Sei lá, não tem nome muito bom para isso, né? Fonte de corrente. Tudo bem, gente? Todo mundo pegou essa ideia aí? Tá tranquilo? Mais alguma dúvida? Não? O teste de vocês está aí então no Google, pode ficar à vontade.